Damn Reincarnation, capítulo 6, os Lionheart, 4. Era apenas uma lança de treinamento, um cajado de madeira que nem tinha a ponta de uma lança. No entanto, sua ponta ainda tinha sido afiada em um ponto, então, uma vez que fosse empurrado corretamente, mesmo que não pudesse perfurar carne, definitivamente doeria para caramba. E se fosse enfiado em um abdômen desprotegido? Era assim que ficaria. Enquanto rolava pelo chão, Cian espalhava vômito por todo o lugar. Ciel, estupefata, soltou um grito e correu para Cian, enquanto Nina cobriu a boca em choque. Eu ganhei, disse Eugene em tom entediado enquanto baixava a lança. Se fosse uma lança de verdade, Cian teria morrido com esse ataque de agora. Claro, esta não era uma lança real, mas mesmo assim, uma vez que Cian tinha sido atingido em um ponto vital e enviado rolando através do chão, era claramente a vitória de Eugene. Nina, vá buscar alguém para arrastar esse desgraçado daqui. Sim. Mesmo com lágrimas e meleca escorrendo pelo rosto, Cian não conseguia parar de se vomitar. Ciel se aproximou dele por preocupação, mas não conseguiu chegar mais perto de seu irmão, ao ver sua aparência nojenta. Então, em vez disso, ela se virou e levantou a cabeça para olhar para Eugene. Covarde? Ciel acusou Eugene. Quem é covarde? A partir daquele momento em que o lenço foi jogado, o duelo já havia começado, disse Eugen. Isso... Você está certo, mas... Mesmo assim, ainda foi um ato covarde. Será que tudo parece um jardim de flores lindo e pacífico quando visto através dessa sua cabeça? Como o duelo já havia começado, não há nada de covarde no que eu fiz. E seu irmão tolo não acabou assim, porque ele só ficou aí tentando parecer legal depois que jogou o lenço? Ciel ficou sem palavras com esta refutação feroz. Parte disso foi porque ela não sabia o que dizer. Mas ela também estava confusa com o que ele tinha dito, e pensou que ele poderia tê-la comparado a um jardim de flores lindo e pacífico. Você acabou de me chamar de linda? Ciel perguntou. Ela tomou muito sol na cabeça? E Eugene murmurou para si mesmo. De qualquer jeito, foi obviamente um movimento covarde. Você não lutou com honra neste duelo. Ciel lembrou de sua indignação. Deve ser porque são gêmeos, mas vocês realmente se assemelham um ao outro com essa maneira incrível que torcem a lógica para se beneficiar. Zombou Eugene. Eu não me pareço com meu irmão. Realmente? Mas acho que seus cérebros são semelhantes. Então, como você acha que um duelo honroso deveria realmente ser? Jogar o lenço, contar até 3, e então nós lutamos? Mordendo seu lábio inferior, Ciel olhou para Cian enquanto tentava pensar em uma resposta. Tendo conseguido cobrir seu próprio corpo com seu vômito enquanto rolava pelo chão, Cian estava ocupado soluçando. Enquanto ela sentia pena da aparência miserável de seu irmão, coisas sujas ainda são sujas, então ela se recusou a chegar mais perto dele. Você poderia ter aliviado seu golpe um pouco, Ciel murmurou. Desculpe, mas esse golpe é o mais fraco que posso fazer, respondeu Eugene. Você realmente não treinou sua mana? Ciel de repente perguntou com olhos brilhantes. Eugene, que tinha começado a limpar os sacos de areia sujando o chão, olhou de volta para Ciel com uma expressão irritada em seu rosto. Por que vocês ainda não foram embora? Eu perguntei se realmente não treinou sua mana. E eu já lhe disse que eu não treinei. Mentiroso. Como você pode se mover enquanto carrega coisas tão pesadas se não treinou sua mana? E também tem o seu ataque. Mesmo que meu irmão tivesse baixado a guarda, ainda foi tão rápido que ele não conseguiu reagir corretamente. Quando ela disse tudo isso, seus olhos que estavam brilhando de curiosidade se estreitaram em suspeita. Com estas palavras, Eugene congelou enquanto ainda estava no meio da arrumação dos sacos de areia. Você foi realmente capaz de ver? Só um pouquinho. Mesmo assim, parece que seus olhos não são apenas para decoração. Você realmente tem uma boca nojenta. Está longe de ser minha primeira vez ouvindo isso. Todos, exceto Vermouth, tinham dito algo semelhante a ele em algum momento. Enquanto Eugene estava empilhando os sacos de areia em um local, Ciel olhou distraidamente para as costas de Eugene. Embora ela não pudesse ver claramente o movimento de seus músculos, que estavam escondidos por suas roupas, parecia que ele não estava usando nenhuma mana, apenas esforço físico. Como tal, Ciel estava achando-o ainda mais difícil de entender. Ciel e Cian também passaram por treinamento físico desde que eram jovens. Mas ele não treina apenas desde os 7 anos. Ciel pensou profundamente quando ela lembrou o que Eugene tinha dito anteriormente. Enquanto isso, Eugene estava pensando. Ele é muito forte para um garoto de 13 anos. Ele sentiu alguma resistência na ponta de sua lança no momento do impacto.
Esta era uma evidência de que o corpo de Cyan tinha sido treinado em uma extensão inacreditável para sua idade. Além disso, considerando a força com que Cyan tinha voado para trás, sua mana já havia sido treinada na medida em que era instintivamente capaz de responder durante uma crise redirecionando parte da força para longe do golpe. E Cyan não ficou apenas parado lá e recebeu o golpe. Em vez disso, no momento em que o ataque acertou, Cyan instintivamente tentou saltar para trás. Isso significava que ele, um garoto sem experiência prática de luta, tinha instintivamente respondido para escapar do perigo iminente. Isso é ótimo para uma criança, mas como descendente de Vermouth, ainda é lixo, Eugene criticou duramente. Claro, Eugene não sabia o quão forte Vermouth era quando tinha 13 anos. Hamel e Vermouth já tinham 20 anos quando os dois se encontraram pela primeira vez. Ainda assim, ele poderia pelo menos ter uma vaga ideia. Cyan Lionheart, um pirralho que recebeu os ensinamentos da família principal durante toda a sua infância, estava carente de tantas maneiras que era difícil acreditar que ele realmente era descendente de Vermouth. Ainda assim, há algum potencial. Isso deve ser por causa do padrão estabelecido pelo sangue de Vermouth. Se você olhar para o que ele pode se tornar no futuro, Cyan ainda tinha mostrado um bom potencial. E Ciel também. Embora não tivessem se enfrentado pessoalmente, ela parecia ter olhos bem afiados. Você ousa? Comigo? Cyan finalmente se recuperou o suficiente para falar. Enquanto respirava fundo, Cyan levantou a cabeça e olhou para Eugene. Seus olhos ainda estavam girando, e doía sempre que se movia, como se seu abdômen realmente tivesse sido perfurado. Havia também um gosto suspeito e podre em sua boca. Que covarde! Cyan engasgou. Pode ser porque são gêmeos, mas vocês dois realmente acabam dizendo as mesmas coisas. Eugene zombou enquanto olhava para baixo. Não quero repetir. Pergunte à sua irmã o que eu disse quando ela tentou me acusar da mesma coisa. Esse filho da puta. Ou então pode tentar refazer suas memórias. Você pode ter vomitado tudo enquanto estava rolando na sujeira, mas seus ouvidos ainda deviam estar funcionando, certo? Cyan não conseguiu dizer nada. Eugene estava certo. Mesmo com a dor intensa e prestes a perder a cabeça com a náusea, Cyan tinha ouvido as palavras de Eugene. No entanto, mesmo que ele tivesse que admitir que não tinha sido um ato covarde por parte de Eugene, o garoto Cyan de 13 anos absolutamente se recusava a aceitar sua derrota. Na frente de sua irmã e de todos os servos, ter sido forçado a um estado tão feio. Agora, você precisa começar a limpar tudo isso aí. Olhando para o rosto de Cyan, que tinha torcido em humilhação, Eugene continuou a provocá-lo. Você que vomitou em tudo. Então, se prometer limpar essa bagunça, eu também vou limpar a carruagem. Então tudo fica bom e justo, certo? Você ousa... Além disso, já que perdeu o duelo, a coisa honrosa e educada a fazer seria reconhecer sua derrota admitindo humildemente. Eu perdi. Mesmo que você estivesse tagarelando sobre honra mais cedo, realmente não vai tentar fazer algo tão vergonhoso quanto se recusar a admitir sua derrota, não é? Ele não podia dizer nada de volta. Ele não tinha nenhuma maneira de expressar sua raiva. Todo o seu corpo doía, e ele tinha um gosto terrível em sua boca. Tudo parecia ter dado errado para Cyan. Se a dor fosse um pouco menos severa, ele poderia se levantar e exigir outra luta. Mas atualmente Cyan era fisicamente incapaz de fazer isso. A raiva reprimida e a tristeza se acumulando dentro dele derramaram-se como lágrimas. Enquanto seu nariz fungava tristemente, Cyan enterrou a cabeça nos braços. Claro, Eugene não sentiu compaixão por tal visão. Afinal, não foi esse pirralho que se aproximou dele com uma atitude de merda em primeiro lugar. Contudo, ele estava começando a pensar que mexer com este pirralho de 13 anos de idade pode não ter sido a melhor das ideias. Eu deveria ter apenas me segurado. Isso não vai levar a alguma merda inútil, não é? Eugene estava finalmente começando a ter algumas preocupações sobre as consequências de fazer isso. Desde o início, ele tinha sido descaradamente assediado e desrespeitado. Mas agora que ele tinha feito o filho da família principal ficar em tal estado... Na verdade, o que ele estava mais preocupado era que alguém pudesse ter problemas com este incidente e colocar os olhos em seu pai no campo. Deixa eles tentar para ver o que acontece. Enquanto Eugene estava pensando sobre isso, Cyan estava desesperadamente tentando conter suas lágrimas. Embora não quisesse parecer ainda pior do que já estava. Ele ainda não queria admitir a derrota.
Ele estava em um ataque de teimosia infantil. Jovem mestre. O grito veio de longe, mas o orador rapidamente diminuiu a distância. O homem que chegou ao ginásio era forte, alto e estava vestido com um uniforme. De longe atrás dele, Nina podia ser vista perseguindo-o, sem fôlego, e segurando sua saia com as duas mãos. Mas o que aconteceu? Pelo fato de que ele não tinha o Lionheart em seu peito e o modo como ele chamou Cyan de jovem mestre, juntando tudo, o homem tinha que ser um cavaleiro a serviço da família principal. Uau! Eugene pensou. Seus olhos se iluminaram enquanto observava os movimentos do homem. Enquanto Eugene não sabia quantos anos o homem tinha, ele parecia muito mais hábil do que Gordon, o cavaleiro que tinha sido designado para escoltá-lo até aqui. Hazard! Cyan caiu em prantos enquanto chamava o nome do homem. Eu desafiei aquele desgraçado. Para um duelo, mas eu perdi. Cyan explicou entre soluços. Um duelo. Hazard olhou Eugene com uma expressão dura. Então ele abaixou o corpo e pegou Cyan, cobrindo as mãos e o uniforme no vômito de Cyan. Ciel parecia enojada com esta visão, e deu alguns passos para trás. Perdoe-me pela minha apresentação tardia. Meu nome é Hazard, e sou responsável pela tutoria do jovem mestre Cyan. Deslocando Cyan para uma posição mais segura, Hazard abaixou a cabeça em um aceno. Ouvi parte da história pela empregada, mas eu estava com tanta pressa de chegar aqui que não ouvi até o final. Então... O que aconteceu aqui? Eu sou Eugene Lionheart, da província de Guido. Eugene se apresentou sem abaixar a cabeça. Guido, você diz... Acredito que é onde a propriedade de Lord Gerhard está. Sim, ele é meu pai. Quanto a esta situação, bem... Cyan brigou comigo. Tentei não discutir com ele, mas... Eugene continuou falando enquanto olhava diretamente para o rosto de Cyan. Cyan insultou meu pai. Quando que eu fiz isso? Cyan protestou. Eugene calmamente explicou. Ele disse que meu pai não tinha conseguido me ensinar o que significa honra, e me chamou de covarde na minha cara. Com estas palavras, o rosto de Cyan ficou vermelho. Ele também disse que meu corpo cheira a esterco de vaca, acrescentou Eugene. É a verdade. Seu corpo realmente cheira a esterco de vaca, e sua boca cheira a vômito, então por que não fecha ela? Eugene cerrou os olhos e encarou Cyan. Cyan tremeu inconscientemente com seu olhar feroz. O lugar onde Eugene o atingiu por danos críticos, seu plexo celíaco, ainda estava latejando de dor. Então foi por isso que vocês dois duelaram? Hazard perguntou. Cyan não apenas me insultou. Ele insultou meu pai. Sr. Hazard, havia alguma razão para eu não ter aceitado o duelo? Eugene respondeu com uma pergunta. O Sr. Hazard sentiu um forte senso de incongruência nesta questão. Na frente dele estava um menino que tinha quase a mesma idade de Cyan e Ciel. Mas Eugene não tinha permitido que suas emoções manchassem suas palavras, pois seu tom era completamente calmo. Hazard, que suportou anos de choro dos gêmeos, não sabia dizer se era o menino na frente dele que era anormal ou se eram os gêmeos que eram anormais. Você tinha uma boa razão, mas... Parece que pegou um pouco pesado demais, Hazard advertiu Eugene. Não é um insulto ao oponente mostrar misericórdia durante um duelo. Eugene se defendeu. Sr. Hazard, se minhas habilidades fossem desajeitadas, então eu ficaria grato por seu conselho. Mas não quero ouvir nenhum conselho sobre como devo pegar mais leve com meus inimigos. Peço desculpas pelo meu comentário presunçoso. Hazard abaixou a cabeça mais uma vez. Cyan, que ainda estava sendo carregado por Hazard, gritou com o rosto torcendo em uma carranca. Hazard! Este desgraçado, ele treinou sua mana, mesmo que ele seja um descendente colateral. Ele treinou sua mana sem nunca comparecer à cerimônia de continuação da linhagem. Eu não lhe disse para calar a boca, Eugene disse enquanto olhava para Cyan. Mais uma vez, Cyan ficou em silêncio e baixou o olhar. Jovem mestre. Hazard deu um longo suspiro e balançou a cabeça. Mestre Eugene não treinou sua mana. Hazard, até você está mentindo para mim? Que razões eu poderia ter para mentir para o mestre Cyan? Mas isso não faz sentido. Como ele poderia me vencer sem treinar sua mana? E esses sacos de areia. Ele se moveu enquanto tinha aqueles sacos de areia sobre seu corpo. Não sinto nenhuma mana vindo do mestre Eugene, disse Hazard, enquanto olhava para os sacos de areia empilhados atrás dele. Só de olhar, eles definitivamente pareciam pesados. Então Eugene foi capaz de se mover com tudo isso sobre seu corpo? Hazard estava achando difícil imaginar tal visão. No entanto, não importa quantas vezes Hazard o examinasse,
Eugene não passava nenhum traço de mana. Uma mentira! Tem que ser uma mentira! Resmungou Cian. Mestre Cian, por enquanto, devemos dar uma olhada em seus ferimentos. Enquanto persuadia o menino, Hazard olhou para Eugene. Eu o acertei no plexo celíaco com uma lança, explicou Eugene ajudando. E onde mais? Foi apenas um único golpe. Um único golpe? Hazard deixou escapar um suspiro quando Cian mordeu seus lábios em constrangimento. Se esse for o caso, mestre Eugene, que possamos nos encontrar novamente. Incapaz de dizer mais nada, Hazard abaixou a cabeça educadamente. Nina, que ainda estava tentando alcançá-lo, chegou ao ginásio naquele momento. Ela hesitou sem saber o que fazer, e eventualmente apenas abaixou a cabeça. Minhas desculpas, Nina gaguejou. Por que está se desculpando? Eugene perguntou enquanto observava Hazard sair. Ele tinha um sorriso no rosto enquanto observava Cian, que ainda estava sendo carregado, cair sobre os ombros de Hazard. Embora fosse verdade que ele ainda se sentia incerto sobre o que tinha feito, foi divertido ajudar a corrigir os maus hábitos de um pirralho tão mimado. Até mais tarde! Ciel, que estava saltitando atrás de Hazard, virou-se para olhar para Eugene com um sorriso. Tchauzinho! Eugene devolveu o sorriso enquanto se despedia de Ciel.